Podcast com Emílio Pecchini. Olá, amigos. Aqui quem fala é Emílio Pecchini em mais um podcast gerado aqui pelo aplicativo Spreaker e retransmitido aí pelas redes sociais possíveis e imagináveis que existem e que um dia irão existir. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos novos seguidores, os quais eu retribuo também, né? Porque também eu quero ouvir os podcasts das pessoas, principalmente aqui, pessoas que falam português, né? Porque a gente ouve muita gente falando inglês e outras línguas, mas os brasileiros, os portugueses, os angolanos, os moçambicanos, enfim, as pessoas da comunidade lusófona no mundo têm que participar mais, né? Também das suas ideias. Então, Rádio Comunidade São Sebastião, Douglas Rodrigues, Nerela Moraes, Marcos Bento, Black World, enfim, novos seguidores aí, um grande abraço, obrigado. E vamos aí a um novo podcast, sempre lembrando que essas historinhas que eu falo, tudo que eu falo aqui, são baseados em situações reais que acontecem no dia a dia. As pessoas falam, você está desabafando, né? Olha, não estou desabafando, estou apenas... De certa forma, sim, mas é uma maneira também da gente conversar, de trocar uma ideia, de ter alguma outra, né, modo de pensar. Você sabe que a gente às vezes pensa de uma maneira. Quando a gente fala o que a gente pensa e a gente está ouvindo a nossa própria voz, nossa própria ideia, a gente pensa duas vezes, será que realmente é isso mesmo? Então, é isso aí, gente. O tema que eu escolhi hoje é: ninguém sabia pelo que a pessoa passou ou pelo que a pessoa estava passando, né? Quantas pessoas que a gente passa na rua, a gente não sabe nem, né? Não tem uma telinha assim, mostrando como é que está a situação dessa pessoa, né? Então o que eu queria dividir com vocês é... Alguns meses, sabe aquelas pessoas que você vê sempre no dia a dia, seja na rua, seja numa farmácia, numa fila de banco, na padaria, etc. Então uma pessoa dessas que eu nem conheço, assim, nem sei. Mas eu tenho esse defeito de falar com estranhos. Não é falar com estranhos, mas, sabe, você está ali esperando, é um ser humano que está ali, né? Muitas vezes, muitas pessoas são receptivas, nem todas são receptivas, claro. As pessoas às vezes estão fechadas ali no seu mundinho, né? Aí tem uma moça, uma senhora, uma jovem senhora, acho que ela não deve ter uns 50 e poucos anos. E eu via sempre e tal, até que um dia que ela apareceu com um visual legal, sabe? Cabelo arrumado, tingido, mas assim, no dia a dia, na rua, não era nenhuma festa, nem nada, era... assim, como contra o casual que você vê a pessoa numa fila e tal. E aí eu falei, e ela tava, sabe, visivelmente ela, tipo assim, aquela pessoa que passou por uma transformação, né? Parece até aquelas coisas de programa que as pessoas fazem aquelas transformações, né? Assim, no visual, né? E cabelo bonito, até uma maquiagenzinha e tal. Assim, na rua, né? Assim, no corriqueiro da vida. Aí eu falei, opa, e aí, tudo bom? Olha, mudou o visual, hein? Parabéns, ficou legal. E ela agradeceu, olha, obrigado, olha, poxa, que legal, é legal a gente fazer uma mudança de vez em quando, né? E eu falei, legal, poxa, ela me agradeceu bastante. Depois encontrei outras vezes, sempre com aquele visual, falei, que legal, tá mantendo, né, aquele visual, tudo mais. E é legal incentivar as pessoas a terem essa upgrade, vamos dizer assim, no visual das pessoas, né? Então, e aí, tempo passou, né? Já faz alguns meses, e ontem, aí eu encontrei de novo essa mesma pessoa, e ela falou, e aí, que legal que você está mantendo o seu visual, né?
seu novo visual, né? Você agora adotou mesmo esse visual. Aí ela falou, sim, eu tive que fazer isso, né? Por causa da quimioterapia. E aí você já pensa, né? O que a pessoa já vinha passando, né? Quimioterapia, você sabe que tem a queda de cabelo. E ela estava usando uma prótese, uma peruca, vamos dizer assim, que as pessoas chamam de prótese, né? Mas muito bem feita, que eu nem percebi nada, né? Aí você já fica assim, né? Nossa, que mal, né? Que você, né? Que mal não, porque eu elogiei, foi uma coisa positiva, né? E aí ela falou, não, mas eu tô bem, eu tô melhorando, já tô acabando, já tá terminando, e eu já tô, agora meu cabelo já tá crescendo, e aí eu já tô... Mas aí eu falei, olha, mas continue com o seu visual, assim, ficou legal, tal, você tem que manter. Não, isso me ajudou muito também, porque a autoestima é muito importante e tudo mais. E o ponto que eu quero dizer é justamente isso, né? A gente não sabe pelo que a pessoa está passando e aí você às vezes faz algum comentário. Nesse caso foi positivo, né? Foi uma coisa que eu falei positivamente, né? Mas e quando a pessoa discute, né? Por uma situação assim, no trânsito hoje em dia, né? Trânsito é uma coisa assim que as pessoas discutem tanto, ou às vezes mal entendido, e às vezes a pessoa estava numa situação e deixou transparecer alguma coisa e você acaba falando e aí a pessoa, você nem sabe pelo que a pessoa passou ali, que estava passando naquele momento. Ou então às vezes muita gente brinca, tá triste, o que tá acontecendo? Esse aí tá sempre baixo astral, né? Quantas pessoas que a gente vê na rua assim estão sempre com aquela cara amarrada, a gente não sabe pelo que essa pessoa tá passando, né? Então eu acho que sempre falar uma coisa positiva numa situação dessa, e não pelo lado de jocoso, né, de ficar falando, tirar sarro, né, falar, sempre pensar que a pessoa está passando, às vezes, uma situação terrível que você nunca gostaria de estar passando a situação dela. Então, mas é isso aí. Estou dividindo com vocês essa pequeno, vamos dizer assim, esse momento, né, que até de certa forma é positivo, foi positivo porque ela ficou feliz, né? Porque animada e tudo mais. Ok. É isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um podcast gerado via Spreaker. Foi produzido ao vivo no dia 29 de maio de 2015, gerado aqui pelo aplicativo Spreaker e retransmitido depois pelas redes sociais. Eu sou Emílio Pecchini, estive com você em mais um podcast. Valeu, grande abraço e até a próxima. Podcast com Emílio Pecchini.